Mais um videozinho aqui para o canal sobre falando um pouquinho das orquídeas. Um dos cuidados especial que devemos ter é quando vamos manejar de um lado para o outro. Às vezes existe uma necessidade da gente fazer algumas mudanças e muitas vezes a gente tem que, às vezes, se ela está num tronquinho, vamos ter que mudar de tronquinho por algum motivo, o tronquinho estragou, alguma coisa está feio e precisa de uma estética melhor. Às vezes é necessário a gente fazer essas mudanças. E um dos cuidados especial que temos e que devemos ter sempre é com a raiz. Tem pessoas que não se preocupam muito com a raiz. Não, ela enraiza de novo tal. Enraiza, mas leva tempo. Além de levar tempo, ela sofre muito. Nós temos aqui umas 2 ou 3 orquídeas aqui nessa prateleira aqui, que a gente vê que a raiz dela está abarcando aqui essa tábua, né? Ela é plantadinha aqui no cachepô, mas a raiz está segurando aqui nessa tábua. E às vezes a gente precisa fazer uma mudança para uma reforma, uma reforma do local que elas estejam, ou uma reforma delas mesmo. E às vezes é necessário a gente mexer com elas. Temos que ter um cuidado especial com a raiz, porque a raiz é como que fosse a boca da orquídea, ela se alimenta pela ponta da raiz, né? A gente vê muitas orquídeas, às vezes o tronquinho está tão feio, mas ela está tão segura ali, que dá um certo medo de você mexer com ela. E às vezes é necessário, né? É por isso que é bom quando a gente for plantar a orquídea, a gente prestar atenção bastante se o local que a gente está colocando ela é um local adequado para que ela fique por um tempo bem legal lá, né? Sem ter a necessidade de estar mudando, girando de um lugar para outro. Aqui tem uma orquídea que eu já vi 2 espátulazinhas que saiu e terminou morrendo. As espátulazinhas não vingou, porque essas orquídeas aqui não fazem muito tempo que elas chegou. Minha esposa comprou elas em Maceió, trouxe elas aqui em casa e elas ainda não está totalmente adequada no seu local, no seu local ideal. E às vezes a gente senta assim um pouco que ela sofreu, né? Sofreu na viagem e às vezes no manejo, né? Por algum motivo a gente deve ter manejado alguma coisa de forma errada, né? Sem querer, é claro. Essa daqui, ela tá nesse cachepô aqui, tão segura que tá. Se houver a necessidade de manejar uma orquídea desse cachepô, vai ser um caso sério, porque vai machucar muito a raiz. Então são coisas detalhes pequenos, que a gente temos que ter um cuidado bem diferenciado, porque normalmente acontece, né? Acontece da pessoa querer fazer um manejo e o cuidado é para que não venha machucar a raiz. Para você ver, essa aqui tá com um certo tempo, mas não é um tempo ideal para que ela venha enraizar totalmente. Essa outra daqui também já está enraizando
Isso aqui também, ó. Mas você vê que ela já está se abraçando no cachepô. Então isso é uma forma também de ela se sentir segura, né? Porque como ela nas árvores, no seu habitat natural, ela se mantém nas árvores, ela na madeira assim também ela tem esse dom dela mesmo, dom da natureza, né? Dela se apegar nas madeiras. Já temos um aqui, já que ela já é um pouco mais diferente. Ela está no barro, numa caqueira de barro, mas ela também já está com as raízes desse lado aqui, ó. Desse lado. Essa orquídea aqui eu trouxe ela há mais de ano que eu trouxe ela. Trouxe ela da mata. Uma árvore tinha caído lá e ela estava lá à deriva lá, e eu trouxe ela. Então ela está bem, está se sentindo muito bem aqui, ó. Mas a raiz dela é um pouco diferente. Aquela outra dali, essa outra dali está começando a enraizar também. Não dá ainda para ver as raízes dela. Essa aqui por esse lado a gente já vê mais a raiz. Ela estirando a raiz para se grudar no cachepôzinho. Bem pessoal, esse foi mais um videozinho sobre as orquídeas. Se você gostou, dá um likezinho para nos ajudar assim no canal, para receber as notificações. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém?